Paz e graça no nome santo de Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra do Senhor, uma palavra muito forte, uma palavra que vai mudar a sua vida. Portanto, amado, eu lhe convido a permaneça nesse vídeo. Há de ser uma palavra muito forte, mas extremamente forte. Estamos trazendo como tema nesta palavra: será que a igreja passará da grande tribulação? Será que a igreja verá o anticristo? São questões que se levantam nesses tempos em que nós nos encontramos. A grande preocupação que a igreja tem é se passará da grande tribulação ou não, se verá o anticristo ou não. Essas duas perguntas, amados, são relacionáveis. Não é? Será possível a igreja passar da grande tribulação sem ver o anticristo? Se a igreja verá o anticristo, então passará da grande tribulação. Porque eu, quando leio a minha palavra, ela me fala que o anticristo só será manifesto a partir do momento que se contará a última semana de Daniel, que se contará os 7 anos que iniciará a grande tribulação. Então, amado, permaneça nesse vídeo que vamos falar sobre todas essas coisas. E desde já eu lhe sensibilizo, não fique abençoado sozinho. Compartilha essa palavra para os outros irmãos. Deixa aí o seu like, o seu like, deixa também o seu comentário, porque quando assim fizer, o Facebook e outros canais vão entender que é preciso propagandear esta mensagem. Então, amado, partilhe isto para os outros. Eu devo dizer, antes de iniciar essa palavra, que estou ministrando através de uma teologia que se chama teologia pré-tribulacionista. É uma teologia que acredita na ressurreição e o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É uma teologia que acredita que a igreja ficará com Cristo Jesus nas nuvens antes de descer na terra para o julgamento. É uma teologia que acredita que o julgamento da igreja será diferente do julgamento do mundo. É uma teologia que acredita que quando a trombeta ela tocar, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados, arrebatados nos ares, e lá vão receber as suas coroas, e que depois disso descerão com Cristo Jesus para o julgamento do mundo. A teologia pré-tribulacionista é aquela que acredita que Deus, pelo amor de Israel, ele concedeu a última semana de Daniel para que o Israel se convertesse a Deus e entregasse as suas vidas a Jesus Cristo, e mediante isso fossem salvos. Então, amado, vamos à palavra do Senhor, a palavra do dia de hoje. Eu não quero te tomar muito tempo. Vamos à palavra do Senhor na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. A palavra diz assim, vamos ler, vou começar até do versículo 3, mas se puder começa do 1, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É uma palavra muito forte, amado. Assegure-se nessa palavra, não vou te tomar muito tempo aqui. Deixa-me que eu te diga que quem escreve esta palavra é o apóstolo Paulo.
que eu lhe chamo, prefiro lhe chamar até de Pastor Paulo. Lhe chamo de Pastor Paulo em comparação ao escritor do livro de Apocalipse, João. São duas figuras super interessantes que a mim me maravilham. Maravilha-me um Paulo pelo fato de também ter sido levado, embora ele dissesse, não sei se no espírito ou em carne, mas eu fui levado e tive a honra de ver e ouvir coisas inefáveis que eu não conseguiria contar aos homens. Deixa que eu te diga que aquilo que Paulo ouviu no céu, João também foi ouvir, mas a diferença de ambos é a coragem que João teve de relatar todas as revelações que estão descritas no livro de Apocalipse. E eu não sei se Paulo, ele olhando para os homens, ele poderia ter pensado, eles não vão entender, ainda que eu lhes conte aquilo que eu ouvi, eles não vão perceber. Da mesma maneira que muitos leem o Apocalipse e não conseguem entender, mas graças a Deus, João foi muito profundo e ele escreveu, ainda que escrevesse coisas duras, difíceis de serem compreendidas, quanto às que hoje nós acabamos de ler. Quando nós lemos essa palavra, o que nós vemos é Paulo escrevendo para os Tessalonicenses. Ele está recordando a eles aquilo que ele havia já lhes dito antes, mas que ainda criava grande preocupação neles. Eles estavam preocupados em saber quando é que realmente o Senhor viria e o que é que realmente teria de acontecer quando o Senhor veio. Então Paulo, ele escreve essa carta apresentando alguém que seria esse alguém que seria um sinal. Então ele fala de um homem que a Bíblia lhe conhece como o anticristo. Não só nós lemos aqui, a Bíblia fala que ele vai querer se fazer de Deus, vai querer sentar no trono do Senhor, ele vai querer ser adorado. Então ele quer se fazer do Filho de Deus, quer se fazer de Cristo. Este indivíduo é um anticristo. Este indivíduo é o anticristo. Então Paulo, ele apresenta este indivíduo aos Tessalonicenses. Mas há uma coisa muito forte, amado, que eu aprendo nesta carta e não só neste capítulo. É quando Paulo, ele fala, mas escutem, filhos de Tessalonicenses, esse indivíduo não virá, ou a vinda do Senhor não será antes mesmo que este indivíduo apareça, mas mais do que isso, esse indivíduo já poderia ter aparecido já há bastante tempo. Já era tempo que esse indivíduo já tivesse se manifesto no mundo. Quer dizer, Paulo está dizendo que este indivíduo, na verdade, ele já quer se apresentar, já queria há bastante tempo se apresentar à humanidade, mas alguma coisa está detendo este homem, alguma coisa está impedindo que este homem se revele. Alguma coisa está negando para que este homem se revele. Então será necessário que esta coisa seja tirada. Somente depois disso é que o anticristo será revelado. Meu amado, escuta. Se você tivesse tempo, eu lhe convidava a ler o livro de Daniel no capítulo 9. Ali a palavra fala de 70 semanas. Deixa que eu te diga que o livro de Daniel até faz alguns cálculos sobre essas semanas, e nos cálculos, claro, nós conseguimos ver, nós vimos as 69 semanas que já passaram e ficaram simplesmente a última semana, e a última semana é correspondente a 7 anos de última semana de Daniel. E deixa que eu te diga, as 69 semanas, elas terminam com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. A partir das 69 semanas, era preciso que vivêssemos simplesmente 7 anos para o mundo terminar. Mas alguma coisa muito forte acontece, é que Deus, ele para o tempo. A última semana de Daniel não conta, ela
para nas 69 semanas. Então nesse período instaura-se o período da igreja. Amado, escuta, a história da igreja não é contada nas 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são correspondentes às história de Israel, desde a sua libertação ou desde a construção do templo ou dos muros de Jerusalém. A história é contada nessas 70 semanas, mas nas 69 semanas Deus para a história de Israel e começa a contar a história da igreja, que vai iniciar nas 69 semanas. Então nós estamos vivendo num tempo que é chamado tempo de intervalo, um tempo que não é descrito na história de Daniel. Então o tempo de intervalo, amado, só vai terminar com a toca da trombeta, quando os mortos em Cristo forem ressuscitados, os vivos serem arrebatados e se encontrarem com Cristo Jesus nos ares. A partir deste momento vai começar a contar a última semana de Daniel, que é neste caso os 7 anos. E esses 7 anos, amados, são chamados os 7 anos de tribulação neste mundo. São chamados os anos de apresentação e aparição do anticristo no mundo. Mas não é isto que nós queremos falar aqui. O que eu quero dizer, amado, é que o que está detendo o aparecimento do anticristo é a igreja conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo recebido no dia de Pentecoste, e que a partir daquele momento a igreja era conduzida e fortificada. A partir daquele momento o inferno já era abalado. A partir daquele momento Satanás não operava como devia operar e como queria operar. Meu amado, escuta, o que está detendo a aparição do anticristo é você, amada igreja. Você que está dizendo: eu não posso conviver com o anticristo no mesmo lugar. Amado, escuta, no dia que roubaram a arca de Israel, os filisteus, e colocaram no templo de Dagon, a palavra fala que no dia seguinte Dagon estava partido, como se naquele dia, quando o homem Moisés apareceu, a sarça ardente, Deus disse: não é possível que estejamos juntos aqui, tira lá isto. Deus estava dizendo: eu não posso conviver no meio do pecado. Escuta, amada igreja, quando nós lemos lá em Números 5, Deus manda o homem Moisés a dizer: manda os filhos tirar todos os leprosos do meu arraial, porque eu não posso conviver lá com eles. Então Deus, ele não convive no mesmo lugar com o iníquo, o filho da perdição, o anticristo. Deus que incorpora-se na igreja é a razão que faz com que o anticristo seja detido, quer dizer, não se manifeste como devia se manifestar. Então, respondendo a pergunta, amada igreja, você não tem como passar da grande tribulação. Você não tem como ver o anticristo. Ainda que se fale do anticristo, ele não vai se manifestar enquanto você estiver aqui. Ainda que digam: é aquele, é o fulano, é o xixi, ele não pode se manifestar. Ainda que seja ele o anticristo, mas ele não vai assumir-se como tal. Ele não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui, porque não é possível você conviver com ele. Deixa que eu te diga, existem outras teologias pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, que verá a tribulação. Existem outras teologias meso-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Mas eu acredito na teologia pré-tribulacionista. Eu não passarei da grande tribulação dos 7 anos. Eu serei arrebatado enquanto o mundo passa da grande tribulação. A grande tribulação é o período da história de Israel, em que Israel vai assinar um tratado com o anticristo, em que Israel vai desfazer esse tratado com o anticristo, em que Israel vai reconhecer o Cristo Jesus como o seu rei verdadeiro. É o período em que aquelas pessoas que não foram arrebatadas vão também entregar as suas vidas a Jesus, e a igreja não estará mais aqui.
É isso que eu queria lhe trazer nesse pouco tempo. Deixa aí seu like, mais uma vez estou a repetir. Não queira ser abençoado sozinho, compartilha isso com seus irmãos. Deixa aí seu comentário e muito obrigado.